Então fala galerinha do meu agrado, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam, porque hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, o conteúdo de Segundo Reinado e tudo isso que acontece dentro desse período histórico, que é um dos mais grandes dentro do Império Brasileiro, beleza? A gente já viu até aqui alguns pontos ou algumas características desse Segundo Reinado. Lembrando que a gente já trabalhou, a gente já falou sobre. A gente viu como Dom Pedro II ele assume esse poder com um golpe da maioridade, e a gente vai ver a união dos dois partidos que exerciam poder naquele período: o Partido Moderador, ou melhor, o Partido Liberal e o Partido Conservador, beleza? A gente vai ver esses dois se juntando em prol de um objetivo maior, que era a unificação do território e dando o golpe assim da maioridade, trazendo a figura do imperador novamente para o Império do Brasil. A gente viu também a revolução que põe fim ao período regencial ou o período das revoltas, mesmo sendo no período chamado de Segundo Reinado. A gente vai ver que a Revolução Praieira ela é considerada por muitos historiadores e ela fecha um período de revoltas, o período que a gente vai ver ali que vai ocorrer dentro do período regencial, beleza? Então a Praieira ela vai ser uma das últimas dessas revoltas, já acontecendo no Segundo Reinado, mas vamos enquadrar ela dentro do período regencial ainda. A gente viu que na Praieira ela vai acontecer aqui em Pernambuco, vai ser uma revolta justamente sobre essa elite conservadora que estava aqui em Recife. A gente vai ver sobretudo sobre uma família que ela é muito famosa, a família Cavalcante Albuquerque, onde vai surgir os ditados. Em Pernambuco há um ditado: há de ser Cavalcante, há de ser cavalgado. A gente vai ver que essa família é a família mais influente aqui em Pernambuco, onde ela vai ter plenos poderes e vai gozar desses poderes, beleza? Passando disso, a gente trabalhou também a ideia do conflito entre Portugal, ou melhor, Brasil e Inglaterra. Isso vai ocorrer por quê? Justamente por causa dessa industrialização na Inglaterra e ainda o tráfico negreiro no Brasil. A gente viu que o tráfico ele vai ser proibido ao Brasil no ano de 1831, a famosa Lei para Inglês Ver, onde essa lei ela vai se chamar assim por conta do tráfico que vai continuar às escondidas, às caladas. Tá bom? Deixa eu só beber água aqui, só um minuto. Então, a gente vai ver essa lei para inglês ver sendo ocorrida de algo que os ingleses eles não poderiam pegar esse tráfico. Porque se eles pegassem um navio que viessem da África com escravizados, esses escravizados seriam libertos, beleza? Então a gente vai ver que esse tráfico ele vai começar a ficar às escondidas. Posterior a isso, a gente vai ver que a Inglaterra começa um conflito com o Brasil, justamente por conta do Brasil não pôr fim a esse tráfico. Aí você está pensando, por que a Inglaterra queria isso tanto? A Inglaterra era boa? Era abolicionista? Não, galera. Se a gente vai ter na Inglaterra totalmente industrializada, a indústria não tem como se desenvolver com uma mão de obra escrava. O que a Inglaterra queria era estender as suas indústrias para o Brasil e estender os seus produtos manufaturados para o Brasil. E se eu tenho a maior parte da população ainda escrava, não tendo renda para comprar, para consumir produtos, então eu não vou ter um lucro maior. Então a Inglaterra estava de olho justamente nessa economia, em que as pessoas começassem a trabalhar, que esses escravizados começassem a receber salários e pudessem consumir, assim aumentando a produção e aumentando posteriormente a economia da Inglaterra. Então a gente vai ver Brasil e Inglaterra entrando em um pequeno conflito, onde esse pequeno conflito ele só vai ter fim aqui na Guerra do Paraguai, que é o nosso assunto de hoje, onde a Inglaterra vai novamente ter laços mais fortes com o Brasil. Para isso, pega teu livro aí, na página 137, onde tem lá Guerra do Paraguai. E vamos começar lendo. O Paraguai tornou-se independente em 1811. Em 1813, José Gaspar Rodrigues de França assumiu o governo e atuou com mão de ferro. Governo ditador, beleza? Até 1840. Adotou várias medidas que beneficiaram a economia paraguaia.
fez uma reforma agrária. O que seria uma reforma agrária? Seria uma distribuição de terra. A gente vai ter, antes dessa reforma agrária no Paraguai, a terra sendo localizada na mão de pessoas que tinham grandes territórios, grandes latifundiários, grandes proprietários, onde essa terra após a Revolução Agrária é justamente dividir, pegar a terra dessas pessoas que não usam esses territórios e dar para quem não tem nada, para que ela comece a cultivar aquela terra e sobreviver daquela terra. Beleza? Distribuiu terras aos camponeses, combateu as oligarquias e construiu escolas ao povo. Ao final do seu governo, o analfabetismo havia diminuído consideravelmente. O seu sucessor, Antônio Carlos Lopes, presidiu de 1840 a 1862. Seu filho, Francisco Solano Lopes, assumiu o governo do país em 1862 a 1870. Os dois deram a continuidade às obras de França, buscando tornar o Paraguai uma nação forte, autossuficiente. O que seria uma nação autossuficiente? Seria justamente uma nação que não precisaria de outros países. Ela mesma estaria plantando, colhendo, ela estaria tendo uma economia interna positiva, beleza? E livre da exploração internacional. Por que livre? E ele traz isso, essa ideia do autossuficiente e livre de uma exploração internacional. Galera, o que vai acontecer no Brasil? É uma exploração internacional. Os produtos que o Brasil consumia eram produtos ingleses. Então a gente vai ter a nossa economia, uma economia dependente de outro país. Beleza? Onde os nossos produtos, eles eram basicamente produtos de base, que eram vendidos lá fora e não consumidos aqui. Então a gente tinha uma relação de dependência de outros países, em específico da Inglaterra. E o que é que vai acontecer no Paraguai? Justamente o contrário. Essa autossuficiência não é a perda da necessidade de ter umas relações econômicas com outros países. O Paraguai ele já estava tendo ele já estava cortando essas relações e conseguindo ter uma autossuficiência, beleza? Sem ter essa exploração internacional. Durante o governo ditatorial de Solano Lopes, o país estava sem dívida externa, vê mesmo. Enquanto a gente tinha uma dívida de milhões, o Paraguai não tinha uma dívida externa. Sem analfabetismo, com reduzidos índices de miséria e escravidão, com indústria. Olha, a gente vai ter o próprio Paraguai sendo um dos primeiros países a se industrializar na América, isso logo após os Estados Unidos. Estradas de ferro, universidades, telegrafo e exército desenvolvido. Esses fatos provocaram o desenvolvimento da Inglaterra. Esses fatos provocaram o descontentamento da Inglaterra. Isso por quê? Porque tudo isso que o próprio Paraguai estava tendo e oferecendo à sua população era o que a Inglaterra tentava oferecer para outros países. E se a Inglaterra, que era a grande potência desse período, ela não estava conseguindo ganhar dinheiro em cima do Paraguai, já que o Paraguai estava produzindo tudo isso, vai causar um descontentamento. A grande potência do período, ela vai começar a tentar encontrar uma forma de frear esse desenvolvimento do Paraguai. Calma que a gente já vai chegar aí. A Inglaterra, cadê? O desenvolvimento do Paraguai com um crescimento indesejado na América do Sul. A Inglaterra, com empréstimos financeiros e venda de armas, estimulou a formação da Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai. Contudo, existe atualmente uma versão de que os motivos da Guerra do Paraguai estão relacionados a fatores regionais, ou seja, interesses que fogem à missão da Inglaterra. É interessante salientar que o Solano Lopes tinha um desejo de expansão da região sul, buscando a saída para o Atlântico, facilitando o escoamento da produção paraguaia, que era feito pelo Rio da Prata. O estopim do conflito foi o aprisionamento do navio do Marquês de Olinda, em Assunção. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da América do Sul. Anota, grifa isso aí. A Guerra do Paraguai foi a maior guerra, o maior conflito que a América do Sul já teve. A população paraguaia era aproximadamente de 800 mil pessoas. Após o conflito, ficou reduzida a 200 mil. A gente vai ver cerca de 600 mil pessoas sendo mortas no Paraguai. Veja o quadro abaixo, alguns números referentes ao conflito. Mudei a página, vamos ver o quadro.
a gente vai ter a população em 1864, 10 milhões no Brasil, beleza? E 18 mil soldados no Brasil. 1,5 milhão na Argentina e 8 mil soldados na Argentina. 300 mil no Uruguai e 1 milhão de soldados e 1.000 soldados no Uruguai. 800 mil pessoas no Paraguai e 64 mil soldados. Então a gente vai ver o povo paraguaio com uma população relativamente muito baixa para o Brasil, mas com um exército não tanto, mas muito, 3 vezes maior do que o exército do Brasil, e ainda assim juntando o exército de Uruguai, Argentina e Brasil, que se juntaram para dar no Paraguai, não chegava ao exército do Paraguai. Então a gente vai ver que é um país que estava em ofensivo desenvolvimento, que estava ali gerando e crescendo economicamente, e vai despertar o descontentamento do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Inglaterra, que vai formar essa tríplice aliança para tentar conter esse avanço e esse desenvolvimento do Paraguai. As principais batalhas foram a de Riachuelo, junho de 1865, e a de Tuíti, julho de 1865, de Curupatiti, setembro de 1866, e a do Havaí, em dezembro de 1868. As consequências da guerra para o Brasil foram o endividamento, o fortalecimento político do exército e as crises do escravismo e do império. Para o Paraguai, a economia destruída, grande parcela da população morta e o sonho de Solano Lopes de construir uma grande nação paraguaia aniquilado. Quem realmente saiu lucrando com esse conflito foi a Inglaterra, que teve seus interesses econômicos garantidos na região. Então, o que vai acontecer? O Brasil, já que a gente está falando de Brasil, ele vai sair da guerra endividado. Com quem? Com a Inglaterra. Mas como que o Brasil sai endividado com a Inglaterra? A gente vai ter compra de armamento, comida, beleza? Armamento, comida, materiais bélicos. Então a gente vai comprar da Inglaterra tudo isso que ela oferecia, e isso vai gerar um endividamento, tá bom? O Brasil vai ficar endividado com a Inglaterra. A gente vai ter outra coisa também, ponto negativo para o Brasil, a gente vai ter um fortalecimento do exército. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, isso não é bom? Isso não é positivo? Não, porque é esse exército que anos após, lá em 1889, vai dar o golpe. Beleza? A gente vai ter também outro ponto que vai ser negativo para o Brasil, chamado de crise do escravismo, beleza? Aonde um ano antes do golpe a gente vai ter em 1888 a abolição da escravatura, a famosa Lei Áurea. Beleza? Tumbo aqui. Beleza? Então, isso tudo vai ser as consequências que o Brasil vai enfrentar. A gente vai ter dentro disso também a crise do Império. Beleza? A gente vai ter a crise do Império. E para o Paraguai, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a diminuição da população em cerca de 600 mil pessoas.
a gente vai ter também um freamento no desenvolvimento do Paraguai. E a gente vai ter também a Guerra do Paraguai sendo o maior conflito da América. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, quem saiu vencedor da guerra ou quem saiu beneficiado da guerra? Essa coisinha linda aqui, ó. Inglaterra, ela vai importar mais, ela vai exportar mais produtos. Coloca aqui Inglaterra. Ela vai exportar mais. Ela vai manter laços econômicos. Ela vai emprestar dinheiro. E ela vai lucrar com a guerra, vendendo para Brasil, Argentina e Uruguai. Beleza? Ela vai lucrar vendendo para o Brasil, Argentina e Uruguai. Vendendo o quê? Armamento, vendendo comida, emprestando dinheiro, mantendo laços econômicos e mantendo toda essa dominação sobre esses países. E vai quebrar o Paraguai. Beleza? O país que hoje seria um país do futuro, ele é devastado por essa guerra provocada justamente pelo Brasil, que vai atender os interesses da Inglaterra. Beleza? Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado e que você tenha se interessado por isso. E nós nos vemos na próxima aula, falando sobre mais um pouquinho desse segundo reinado. Beleza? Um beijo, tchau, te encontro lá.